Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net. E além de acompanhar as notícias diariamente no site, eu já convido você a seguir também a F1 Mania nas redes sociais. Procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania. E claro, assina o nosso feed de podcasts porque tem muita coisa boa de segunda a sexta. Então vamos começar mais um Mundo Afora aqui falando a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional. Esse é o nosso tema nesse recorte aqui, nesse nosso bate-papo. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Estou aqui com meus parceiros, também jornalistas especializados, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. E temos assunto, o que é muito bom, né? Porque significa que nossos pilotos estão fazendo bonito nas pistas internacionais, fazendo o seu trabalho muito bem feito, e é disso que a gente vai falar nessa semana. Por exemplo, tivemos a estreia do Sérgio Sete Câmara na Super Fórmula. O resultado em si não foi o que ele gostaria, isso aí é um cenário que a gente vai falar bastante, mas um começo de campeonato mostrando muito potencial, porque começou largando na frente, Felipe. Olha, Grum, foi a maior surpresa que teve no ano até agora essa, porque ninguém esperava que o Sérgio Sete Câmara fosse chegar largando em primeiro. Olha só, segundo a imprensa japonesa, essa foi a terceira vez em 36 anos que um novato largou na frente na Super Fórmula. Antes dele teve, no ano retrasado, um dos pilotos da Honda, né, o Tadazuki Makino, e sabe quem que foi o outro 36 anos atrás? É um cara chamado Roberto Pupo Moreno. Roberto Pupo Moreno, rapaz, olha só, para você ver como o mundo dá volta, né? A gente está aqui falando dos brasileiros que estão buscando seus caminhos no automobilismo internacional, e a gente volta aí no tempo para falar de outros brasileiros. Isso é muito legal. E a gente vai falar bastante aí a respeito dessa estreia do Sete Câmara na Super Fórmula, porque ele vai conversar com a gente hoje. A gente tem participação do Sérgio Sete Câmara aqui nesse episódio número 24 do nosso podcast Mundo Afora. E também tem muito mais assunto. A gente vai falar, inclusive, a respeito dos brasileiros que estão competindo na IMSA, porque final de semana passado a gente teve a Petit Le Mans lá nos Estados Unidos. Léo, os brasileiros passaram muito perto da vitória. Eu diria tão perto que chegaram, inclusive, a se tocar, né? Os carros deles chegaram a se tocar. Grum, primeiramente, fala Grum, Felipe, você que acompanha a gente. Grum, passou tão perto que eles se esbarraram, né? É isso, foi perto além do que deveria, né? Pois é, a gente chegou ali nos últimos 20, 15 minutos para o final da corrida com o Pipo Derani e o Felipe Nasser na liderança, o Rick Taylor, que é o companheiro de equipe do Hélio Castro Neves, em segundo, muito pertinho deles. O Rick tentou uma manobra que acabou sendo desastrada e a vitória escapou dos brasileiros, mas ainda assim, resultados bons para os brasileiros, apesar desse incidente. Eles seguem vivos na disputa lá do campeonato da IMSA. É isso aí, tivemos brasileiros no pódio em duas classes, na classe DPI, que é essa dos protótipos, e também na classe GTLM, que é dos carros de Gran Turismo. A gente teve Augusto Farfus subindo ao pódio lá na IMSA, lá na Petit Le Mans, nessa maratona que o Farfus está fazendo aí de várias corridas. A gente vai falar também de outras provas de endurance que estão vindo por aí. Fim de semana que vem tem 24 horas de Spa, que é uma corridaça, a gente vai ter muitos brasileiros também. Enfim, tem muito assunto legal para a gente falar, então simbora, aperta os cintos aí, vamos viajar mundo afora. E vamos começar a nossa viagem do outro lado do mundo, no Japão. Mais precisamente, a gente vai para o circuito de Sugo, onde o Sérgio Sete Câmara fez a sua estreia na Super Fórmula, a principal categoria de monopostos da Ásia. É o campeonato mais rápido do mundo depois da Fórmula 1, é um carro que anda mais rápido que a Fórmula 2, inclusive mais rápido que a Fórmula Indy, desconsiderando evidentemente os ovais, né? Vamos falar das condições de circuito misto. E o Sérgio foi para lá porque a gente tem que contextualizar aqui. O Sérgio fez 3 anos de Fórmula 2, conquistou a superlicença e foi contratado pelo grupo Red Bull, onde ele é reserva na Fórmula 1, ele é reserva lá das equipes Red Bull e AlphaTauri, e para se manter em atividade, ele assinou para disputar a Super Fórmula no Japão. Só que
demorou a estrear, porque com tudo isso que está acontecendo no mundo, toda essa confusão aí da pandemia no planeta, o governo japonês teve uma série de protocolos para entrada e saída do país. Então, muitos pilotos estrangeiros que disputam ou disputariam a Super Fórmula esse ano tiveram problemas de acesso também. Alguns japoneses também tiveram problema para sair do Japão e disputar outros campeonatos. Isso aconteceu em várias categorias, e a Super Fórmula é um campeonato muito forte, é um campeonato com presença de montadores, é um campeonato com presença de fabricantes de pneus, enfim. Tem uma série de ingredientes aí nesse campeonato que torna a Super Fórmula um campeonato muito importante. E o Sérgio Sete Câmara foi lá e fez a pole position na primeira corrida dele, que, trazendo todas essas informações que eu acabei de falar, mostra o tamanho, mostra a dimensão do que o Serginho fez. No fim das contas, ele acabou abandonando, teve problemas ali na suspensão, numa frenagem, pneu frio, acabou abandonando, a vitória ficou com o Nick Cassidy. Mas a gente vai falar com o Serginho, vamos colocar Sérgio Sete Câmara no papo, porque a gente tem que ouvir, essa aí é uma história para a gente ouvir em primeira pessoa. Serginho, enfim, você disputou uma etapa da Super Fórmula esse ano, uma estreia com um belo cartão de visitas, como a gente falou, mas antes de tudo, conta pra gente como andam as coisas por aí e por que essa estreia demorou tanto a acontecer. E aí, pessoal, acabei de finalizar o meu primeiro final de semana na Super Fórmula aqui no Japão. Acabei de chegar num hotel aqui que fica do lado da equipe, onde eu vou estar nos próximos 30 dias, até a minha próxima corrida em Autópolis. Eu vou lá para a equipe, fico no simulador, tento interagir com a equipe, né, já que são japoneses. Quanto mais tempo eu passar com eles, mais ambiente eu vou criar e conhecê-los também e tal. Tem um simulador também, aproveito para treinar lá, né? E eu tô um pouco cansado porque eu viajei hoje de Sugo para cá, uma viagem bem longa. Mas eu tô feliz com o final de semana de corrida. Sabe, pra quem me acompanha sabe que eu era pra estar correndo o campeonato inteiro da Super Fórmula esse ano. Isso acabou não acontecendo por conta da fronteira aqui no Japão, né? Eles levaram muito, muito a sério essa questão de entrada. Eles não levaram tão a sério o lockdown aqui no Japão. Inclusive, eu passei grande parte do lockdown, no que tava tendo lockdown no mundo inteiro, eu passei aqui, né, entre março e junho, e aqui não teve nada de lockdown, só algum final de semana em Tóquio. Mas por outro lado, eles levaram muito a sério a entrada de estrangeiros aqui, então não entrava de jeito nenhum. Então não consegui passar das duas primeiras etapas. Isso foi, né, uma coisa que abalou a gente bastante. A gente tentou de tudo, recebeu o apoio do Itamaraty, recebeu o apoio da equipe, dos organizadores, mas era impossível entrar, nenhum outro piloto estrangeiro entrou. A minha equipe foi a mais abalada de todas, porque os dois pilotos são, né, não são japoneses, é um francês e eu, né, brasileiro. Então a equipe, aliás, nem correu esse ano direito, porque ela ficou com os carros na garagem. Na etapa passada de Wakayama, ela correu com um carro apenas e com um piloto de improviso. Então, imagina, né? A gente chegou aqui nessa etapa sem muitas expectativas. Eu tô falando pra vocês um pouco do contexto. E para piorar mais ainda, a equipe é uma fusão entre uma equipe japonesa que chama BMAX e a parte alemã que providencia todo o apoio técnico, a parte de engenharia. E a parte alemã não conseguiu vir pro Japão, só veio eu e um engenheiro, né? E esse engenheiro, aliás, nem era um engenheiro de Super Fórmula, essa foi a primeira corrida dele. Então foi eu com um engenheiro aqui, espanhol, que graças a Deus eu já conhecia, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas ele era um amigo meu. E uns 20 japoneses, sabe? Com inglês bem limitado. Então dá pra fazer um filme do final de semana e olhando pra trás, falar que a gente fez a pole e tal, largamos literalmente na pole, passamos grande parte da corrida ali na segunda colocação. Eu nunca imaginaria isso. Parabéns pelo resultado, Serginho. A gente sabe que não é fácil andar na frente no automobilismo japonês, porque ele é muito competitivo, né? Agora, conta pra gente como foi a experiência de correr aí em Sugo e principalmente a sensação de fazer essa pole logo de cara. Eu acho que ninguém esperava, nem eu. Mas fizemos um bom trabalho, evoluímos o carro durante o qualifying, quase que eu não qualifiquei pro Q2, na hora que entrou pro Q2 a gente ajustou o carro, eu peguei mais confiança, fiquei em quarto no Q2 e depois foi pro Q3 e fiz a pole. Então foi a primeira pole da Honda da temporada, foi a primeira pole da história da equipe. Quando eu fiz a pole a galera chorava, comemorava, eu nunca vi uma equipe reagir de forma
tão emocional, realmente significou muito para eles. Lógico que significou muito para mim também, mas assim, foi uma coisa que me impactou bastante, sabe? Eu vou lembrar desse dia, foi uma situação meio maluca, né? Esse ano foi meio maluco para todo mundo, né? Oi, Sérgio, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso podcast. O que eu queria perguntar para você é que, com todas essas dificuldades, né, que você contou agora pra gente, poxa, inclusive até mesmo o desfalque que teve na sua equipe, como que você lida com os problemas que teve na corrida? E mais do que isso, queria saber quais aprendizados que essa prova, né, essa sua primeira prova na Super Fórmula trouxe para você, tanto para seguir a carreira agora nesse fim de temporada no Japão. Eu nunca tinha feito uma largada nesse carro. A largada da corrida foi literalmente minha primeira largada. Eu achei que inclusive os organizadores iam me dar uma chance de treinar uma largada, até por segurança, né? Já que esses carros são rápidos. Se eu deixasse o carro morrer, um outro cara vem e me bate, é uma batida forte. Mas não me deram um treino de largada. Então eu fui meio que assim pra corrida, velho. Achei que eu não ia nem sair do grid, mas larguei até bem, só perdi uma posição e perdi porque o outro cara largou muito bem, porque eu também larguei bem. Fiquei em segundo ali uma boa parte da corrida, com um ritmo bom, só que aí o nosso rendimento começou a cair do nada. A gente decidiu antecipar o pit stop, foi uma chamada meio que de última hora, acho até por isso os mecânicos não conseguiram se ajustar direito, eles também estão parados, né? Como eu disse, eles não estão correndo esse ano, eles fizeram quase 0 pit stops esse ano, e até a notícia que eu ia correr nessa corrida chegou bem tarde, então eles começaram a praticar faz 3 semanas, erraram o pit stop, né? A gente demorou 10 segundos além do tempo do pit stop, foi um desespero danado. Tinha uns outros probleminhas também na corrida, principalmente com o meu botão de overtake que não estava funcionando direito, e isso também adicionou pro estresse, e depois o erro ali da batida foi muito minha culpa. Na verdade foi um erro de procedimento e também minha culpa, porque durante o pit lane o engenheiro tem que avisar pro piloto para mudar o balanço de freio para trás. A gente chega com o pneu fervendo e o balanço de freio todo para frente, durante a corrida a gente vai jogando o freio para frente, e depois quando para, pneu congelando, tá fazendo 10, 15 graus aqui, você tem que jogar o freio todo para trás, senão você trava o pneu da frente, e isso não foi feito. Então eu saí do box e vamos dizer, era muito mais fácil travar a frente do que o normal, e foi isso que aconteceu. Eu travei a frente e a corrida acabou ali. Eu também não estava acostumado a andar com pneus tão frios saindo do box. A F2 sempre tem bastante gripe quando sai, e é um campeonato de verão, aqui tá fazendo 10 graus. Então, era quase impossível a gente ter um final de semana limpo, né? Levando em consideração que metade da equipe, principalmente os engenheiros, não estão aqui. Todo o procedimento, tudo era meio que de última hora. 20 minutos antes da corrida a gente ainda estava definindo estratégia, porque os japoneses vinham e falavam que às vezes o que a gente queria fazer não podia pelo regulamento e tal. Dá pra fazer um filme do final de semana de corrida, mas o saldo foi positivo. Acho que impactamos bastante, e agora a gente vai ter um mês para trabalhar. Vamos torcer para que na próxima etapa mais engenheiros possam vir e a gente tem a equipe inteira aqui, até o meu companheiro de equipe. É sempre bom ter um companheiro de equipe. Eu não tinha referência esse final de semana, nem para comparar os dados, e mesmo assim fizemos um bom trabalho. Então tô animado para Autópolis, é uma pista que parece ser muito legal. Sugo foi sensacional, aliás, gostei demais, não só da pista, mas do ambiente de corrida aqui no Japão. A cultura do automobilismo deles é super legal, eles são pessoas super interessantes, a família do automobilismo aqui é muito legal. Parecido ao Brasil, inclusive, né? Existe um mercado de automobilismo. A gente pensar, o Brasil existe isso, o Brasil tem estoque, tem truck, tinha a Fórmula 3 Brasil, existe um mercado aí de automobilismo, né? Hoje em dia no Brasil existe essa categoria de endurance. Aqui no Japão é a mesma coisa, só que mais, né? Porque tem mais, aliás, né? Que não tem no Brasil, aqui tem várias marcas de carro e de pneus, então é um mercado maior, né? Legal, Serginho, legal ver você feliz e ambientado dessa forma. Vai deixando a gente por dentro de tudo aí, trazendo novidades do outro lado do planeta, porque já tem corrida de novo, né? Vamos trabalhar duro e tentar fazer bons resultados aqui nesse final de, né, começo e final de temporada pra mim, né? Porque acho que não vai ter começo, meio e fim, já vai começar e daqui a 2 meses o campeonato já acaba. Um abraço. Maravilha, valeu demais, Sérgio Sete Câmara, obrigado pela sua participação. Volte sempre, portas abertas para a gente conversar por aqui. Bom, vamos passar a classificação da Super Fórmula, amigos, que já teve 3 etapas, né? Essa foi a primeira em que o Sérgio participou, mas já teve 3 etapas. Então, o Ryo Hirakawa lidera o campeonato com 51 pontos, o Nick Cassidy, que venceu essa etapa de Sugo, tem 36, o Kenta Yamashita tem 21. Sérgio Sete Câmara aparece em 16º com 3 pontos. É um piloto que vai ser difícil para ele disputar esse título, evidentemente, mas é um piloto que já impressionou, já mostrou o seu valor, isso é o mais importante.
Felipe, legal ver a empolgação do Serginho com essa estreia na Super Fórmula. Eu achei muito bacana a maneira como ele se integrou, mesmo com tantos problemas. Quando você larga em primeiro na sua estreia numa categoria com um carro que você teve pouquíssimo contato, né? Não tem como não ficar empolgado. As chances do Sérgio de pensar em títulos são muito pequenas nesse ano. A Super Fórmula até deu uma ajuda para os pilotos estrangeiros, né? Que os dois descartes, né, os dois piores resultados de um piloto podem ser descartados. Então o Sérgio Sete Câmara ele perdeu 2 corridas, então esses resultados vão ser descartados. Mas aí ele abandonou, né? Agora em Sugo. Então os outros pilotos vão poder descartar depois acidentes, abandono, essas coisas. E aí vai ficar complicado um pouco mais para ele. Mas foi muito bom ver esse resultado, que se a gente for lembrar, o Serginho foi o último piloto a ser confirmado no grid. Era para o Pietro Fittipaldi disputar o campeonato. Ele acabou focando na questão da superlicença e depois no trabalho que ele faz com a Haas, né, na Fórmula 1. E o Sérgio Sete Câmara foi anunciado de em cima da hora, com a pré-temporada já andando. E aí a pré-temporada foi interrompida pelo coronavírus, enfim. Foi uma bagunça, ele teve pouquíssimo contato com o carro, os outros pilotos já tinham disputado 2 corridas. Aí ele chegou no Japão e largou na pole, né? Como é que pode? E, enfim, é ótimo para a carreira dele. É muito legal isso, né? Isso significa que mesmo com pouca experiência, mesmo com pouca adaptação, mostra a competência do piloto também, né? Ah, com certeza. Ele não foi um piloto que disputou o título da Fórmula 2 por acaso, né? Pode não ter sido campeão no ano passado, mas fez um ótimo desempenho na Europa, chamou atenção em todos os anos que ele disputou a categoria, né? Ganhou como novato os Francorchamps. Depois ele e o Lando Norris fizeram uma dupla muito forte na Carlin, e aí na Danza ele também teve brigas por vitória, por pódio, com constância, né? E aí agora no Japão, a gente não esperava que fosse assim de cara, tá sendo, né? E tá sendo um ótimo resultado para ele. Eu acho que claro que fica um pouco aquela questão de, poxa, abandonou, né? Cometeu um erro com pneus frios, mas o resultado é muito positivo. Sem dúvida, muito positivo. E, Léo, o que dá pra gente esperar, projetando essa temporada aí, pensando nas próximas etapas, o que dá pra gente esperar dessa sequência do Serginho em 2020? Porque é pouco tempo, né, até o fim da temporada, né? A gente ainda vai ter algumas etapas, mas se você considerar tempo em si, é pouco tempo. É pouco tempo, mas isso pode até ajudá-lo, né? Eu espero que ele consiga bons resultados por essa estreia dele no campeonato da Super Fórmula, né? Fazendo pole, andando na frente, até ter tido o problema que teve, né? Ele era o segundo colocado quando ele abandonou a corrida. Então a primeira impressão que ele deixou é muito boa. A gente não sabe se ele vai conseguir manter esse nível de brigar por vitórias, estar ali sempre em zona de pódio nas próximas etapas. Mas o fato de a gente ter o campeonato, entre aspas, corrido por conta justamente da pandemia que atrasou as atividades todas, a gente vai ter algumas etapas em cima das outras agora, pode ajudar, ele vai estar sempre em contato com esse carro, né? Então a expectativa é que ele consiga evoluir. Brigar por título, até pelos motivos que o Felipe citou, eu acho muito difícil. Ele, né, só fez uma corrida com esse carro, ele já tem os 2 descartes que ele vai ter pelo regulamento, ele abandonou a primeira corrida que ele participou, apesar de ter ido muito bem. Então título a gente não espera, mas eu acredito que ele consiga boas apresentações e vão ser importantes para ele, tanto para a manutenção da Super Fórmula, quanto para o trabalho dele na Fórmula 1, né, com Red Bull e AlphaTauri, e até mesmo pensando na Fórmula E, que é um campeonato bastante diferente, mas onde ele também fez corridas na fase final, naquele festival que a gente teve em Berlim, já no mês de agosto, né? Isso aí. Bruno, e lembrando posso acrescentar que tem que uma ficar, coisa? Só para completar, lembrando que o piloto ele tem que ficar em atividade, né? É uma coisa importante também, né? Se a gente fala de um piloto de competição, o cara ser reserva, como é o papel do Serginho, vai enferrujando, né? Ele vai ficando um pouco de lado. Então é importante, né, Felipe, ele se mantém em atividade. A gente sempre fala, né, que o próprio corpo de um piloto ele desacostuma que ele não tem contato com o carro, né? Então é bom que ele tenha essa sensação de velocidade, de reflexo, de manter também o preparo físico em ordem na atividade dele, né? Não só na teoria. O que eu só te interrompi, porque o Léo falou do trabalho que o Serginho faz na Red Bull, né, na Fórmula 1, e é muito interessante que agora o Yuri Vips, né, que é o outro piloto que busca uma vaga na AlphaTauri, deve estrear na próxima etapa da Super Fórmula. E aí ele tem uma pressão enorme, né? Porque o Sérgio Sete Câmara já começou largando na pole, já começando indo muito bem. Talvez não tenha exatamente um confronto entre os dois, além de uma vaga na Fórmula 1. Pode ser que o estoniano realmente ele seja favorito, né? Porque tem toda a carreira investida pela Red Bull até agora. Mas ele tem uma pressão muito grande, né? Vai precisar mostrar resultado
porque o brasileiro já mostrou que tá indo muito bem. E o Serginho já colocou o sarrafo lá em cima, o que também é muito bom, né? Porque a gente falar do grupo Red Bull, a gente está falando num tratamento de excelência, numa maneira que eles criam seus pilotos, eles criam os pilotos com todo o know-how possível e com toda a estrutura possível. Se o Serginho está andando tão forte ou mais forte que eles, apenas comprova o talento dele. Bom, só fechando aqui, a próxima etapa vai ser disputada em Autópolis no dia 15 de novembro. A gente vai ficar de olho, a gente vai ficar monitorando esses passos do Sérgio Sete Câmara no automobilismo japonês. E agora a gente vai seguir viagem, deixando o Japão para a América do Norte, bora para os Estados Unidos, porque tem bastante coisa para a gente falar a respeito de endurance. Atravessamos o mundo de novo para desembarcar no circuito de Road Atlanta, que recebeu mais uma edição da Petit Le Mans, corrida da IMSA, aquela corrida de 10 horas de duração, naquela pistinha difícil de ultrapassar. Então a gente falou no episódio anterior que a gente esperava muita bateção de porta, mas eu acho que passou até do ponto. A gente vai falar disso, porque foi uma corrida que teve 5 brasileiros no grid e que até o finalzinho prometia um grande resultado. Foi uma briga ali nos momentos finais, o carro do Hélio Castro Neves com o carro do Pipo Derani e do Felipe Nasser, brigando pela liderança. O Pipo liderava, depois perdeu no pit stop, voltou para a liderança numa manobra incrível. Eu coloquei lá no meu Twitter, o pessoal procura lá em Fórmula Grum, lá no Twitter, que eu postei essa manobra sensacional, numa das maiores ultrapassagens desse ano, que a gente viu nesse ano. Aliás, a IMSA está ótima nesse quesito de ultrapassagens. E aí, faltando 10 minutos, o Rick Taylor, que é o companheiro de carro do Hélio Castro Neves, foi tentar uma manobra de ultrapassagem, foi tentar retomar a liderança, mas deu no meio. Foi aquela coisa que a gente levanta do sofá proferindo impropérios, como diziam os mais antigos. No final, o carro do Rick Taylor, né, terminou ainda na segunda posição, mas o Pipo ficou ali pela caixa de brita, acabou terminando na 5ª colocação por causa da questão das voltas aí, a vantagem que ele tinha. Então ele acabou terminando na 5ª posição, mas a vitória acabou com os líderes do campeonato, que era o que a gente estava tanto falando aqui a respeito disso, né, que a gente podia ter os brasileiros saindo de lá líderes do campeonato. Então quem levou a melhor foi o Renger van der Zandt, Ryan Briscoe e Scott Dixon, que venceram com um Cadillac da Wayne Taylor Racing. Léo, você que estava assistindo a corrida nesse momento, você me confessou que você levantou do sofá. Você não precisa reproduzir aquilo que você falou, mas era uma dobradinha certa, cara. Era um negócio que a gente estava comentando no WhatsApp no momento, a gente estava, né, se falando naquele momento, e você falou: ih, rapaz. Primeiro aquilo, né, Grum? No momento da ultrapassagem que você citou anteriormente, a gente soltou um palavrão daqueles bem grandes, porque foi uma bela manobra mesmo. Foi, né? Sensacional. A manobra espetacular do Pipo. E no momento do toque a gente soltou outro, porque era um resultado certo para os dois brasileiros, né? Você disse, a gente vem aqui há pelo menos 2 meses falando de vitórias brasileiras na IMSA, né, da vitória que o Pipo teve lá em Road Atlanta mesmo, depois das 3 vitórias seguidas do Hélio, eles encostando para cima do Van der Zandt e do Ryan Briscoe na classificação do campeonato, e a virada no campeonato passava muito por esse resultado, e de repente a gente poderia entrar nas 2 últimas etapas com os 2 brasileiros, né, o Pipo e o Hélio, Nasser não, porque ele perdeu uma das etapas na volta da pandemia, na liderança do campeonato, uma situação até um pouco confortável em relação ao Van der Zandt e ao Briscoe, e o acidente acabou colocando tudo por terra, né? Uma batida, até a gente pode falar que o Rick Taylor foi otimista demais, né? Dava para esperar um pouco, apesar de ser no final uma corrida de 10 horas, a gente ainda tinha ali uns 10 minutos para terminar a corrida, ele poderia esperar um pouco mais para tentar a manobra. Agora, é arriscado mesmo o circuito, como o Felipe disse na semana passada, não é um circuito com tantos pontos de ultrapassagem assim, os dois vinham em ritmo bastante parecido. Enfim, apesar de tudo, é um acidente de corrida, mas acabou que
acabou prejudicando os dois. A vitória caiu no colo da Wayne Taylor Racing e fez o Van der Zandt e o Briscoe abrir vantagem no campeonato. Não é uma vantagem tão grande, né? Mas eles conseguem abrir alguns pontos de vantagem que pode de repente ser decisivo, faltando 2 etapas, né? A gente vai acompanhar, os brasileiros estão, né, ainda com boas chances de título, não é por conta desse acidente que eles estão fora da disputa, mas os líderes do campeonato conseguiriam abrir uma frente aí. O Renger Van der Zandt e o Ryan Briscoe estão com 215 pontos, o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor com 207 e o Pipo Derani com 203. É acidente de corrida, mas naquelas, né? A gente comentou na hora, né, que valia punição. Eu pelo menos, no meu entender, valia punição esse acidente, mas enfim, é automobilismo norte-americano, né? Eles enxergam de outra maneira. Mas foi um lance, cara, realmente foi uma pena. A gente torce para que o Pipo se recupere aí nas próximas etapas, porque além de tudo, além de ser uma provável vitória dele, ele que já venceu, inclusive, Petit Le Mans no aniversário dele, seria mais uma vitória e seria uma grande chance desse campeonato também para ele, né? Bom, nos protótipos ainda, a gente falando de outros brasileiros, a gente já teve a participação do Matheus Leist, correndo com o Cadillac na classe DPI, ele terminou em 8º, e o Augusto Farfus foi o 3º colocado entre os pilotos da GTLM, uma das divisões de Gran Turismo, correndo com uma BMW. Ele que está fazendo uma maratona de corridas aí, já ganhou 8 horas de Indianápolis, foi ao pódio, já fez Le Mans, 24 horas de Nürburgring, enfim, o homem não para, né? Se juntar a quilometragem dele aí nesse ano, vai dar várias voltas à Terra, né? E, bom, mas a gente, falando aí desse campeonato apertado, Felipe, aumentou um pouquinho essa diferença, né? Ainda restam 2 corridas, mas ainda dá pra gente sonhar com esse título para algum dos brasileiros. Uma pena mesmo esse acidente, principalmente o abandono, né, do Pipo Derani e do Felipe Nasser, porque eu levava muita fé nesse carro número 31, né, da Action Express. O Pipo Derani e o Felipe Nasser são a dupla mais forte mesmo da categoria. Talvez se não for a mais forte, tá muito próxima das outras, né, porque sempre falar, você é brasileiro, você vai defender os brasileiros, mas poxa, o Pipo Derani é um piloto que tá fazendo super sucesso nas categorias de longa duração, e o Felipe Nasser correu em Fórmula 1, né, e o terceiro piloto dele também desse carro também é um ótimo piloto, né, o Felipe Albuquerque, só tem Felipe no carro, pra falar a verdade, e, enfim, é o nome, né, que traz esse sucesso. Brincadeira nessa claro, parte. Eu jamais desconfiei que fosse outra coisa. Não, é uma pequena brincadeira, mas o Felipe Albuquerque foi vencedor nas 24 horas de Le Mans na divisão LMP2, campeão da ELMS, que é a Alemanha Europeia, campeão do WEC na LMP2, então esse trio é muito forte. Então, se não fosse esse acidente, levando em conta que ainda vai ter uma corrida em Sebring, que é o quintal do Pipo Derani, ele achava que esse carro da Action Express ia ser o campeão, né? O Pipo Derani, principalmente. Agora tá mais perto do Castro Neves, né? São 8 pontos ali a diferença pro Renger Van der Zandt e pro Ryan Briscoe, então é uma diferença retirável. De repente, mais 2 vitórias, uma vitória em outro pódio, e o outro carro da Inter não ir tão bem, matematicamente é possível. O Pipo Derani agora tá dependendo que o azar chegue no carro da Wayne Taylor. Mas o azar, porque... ou azar ou então outro carro, né? Porque como aconteceu com ele, né? O azar também pode ser chamado de a parte da frente de um adversário, né? Um piloto espirrou numa curva e de repente tocou, de repente não espirrou e tocou do mesmo jeito. Mas pode acontecer isso. Aparece de várias formas, né? Realmente. Mas vamos ver, porque... e o Grum, pra gente ficar de olho, 12 horas de Sebring também é uma corrida que pode acontecer muita coisa, né? São 12 horas de disputa, então tem a fadiga, claro, dos pilotos, é uma corrida que vai fechar o campeonato, normalmente fica no início do ano, e ali a Sebring não é uma pista exatamente muito iluminada, né? Então, de repente, esse azar que a gente falou pode dar as caras. Eu vou até lembrar uma coisa que eu coloquei no Twitter, a ultrapassagem. Eu mencionei assim, o pessoal fala assim, nossa, a endurance é chato, o pessoal passa 10 horas economizando o carro. Rapaz, o que a gente viu ali naquele finalzinho de corrida, não tinha ninguém economizando nada, e tem sido assim o campeonato inteiro. A gente falou aqui do valor da IMSA como um campeonato muito forte na atualidade, por causa disso, porque é um campeonato que o pessoal não fica economizando equipamento, né? São corridas de 6 horas, 8 horas, 2 horas, 10 horas, 12 horas, enfim, é variada a duração de cada corrida, mas são corridas longas
E o que a gente vê é pauleira o tempo todo, e a gente pode esperar pauleira para a próxima etapa, que está marcada para o dia 1º de novembro, lá no circuito de Laguna Seca, outra pista raiz, outra pista que o pessoal bate porta para passar, aquela pista da clássica ultrapassagem do Alessandro Zanardi em cima do Brian Herta, pessoal que se lembra, né, nos anos 90, que acompanhava a Fórmula Indy nos anos 90, lembra bem dessa ultrapassagem. E também teve uma manobra do Valentino Rossi lá. É uma pista clássica, é uma pista com muita história, e a gente deseja boa sorte aos brasileiros nessa disputa pelo título. Então bora seguir viagem, vamos para a Europa. Chegamos à velha bota, a Itália. Pois é, estamos no coração da Europa, mais precisamente no Autódromo Nacional de Monza, que lugar, que recebeu as corridas da Fórmula Regional Europeia e da Fórmula 4 italiana, com presença de brasileiros, e não só com presença de brasileiros, com brilho de brasileiros. Isso que é o mais legal. Pódios, os brasileiros fazendo bonito nessas divisões de acesso da Fórmula 1. Vamos começar pela Fórmula 3 regional, que tem brasileiro na liderança do campeonato, de novo. Né? O Gianluca Petekoff não ganhou nenhuma das corridas, mas ele teve 2 segundos lugares e um sexto, o que garantiu a ele de novo a primeira posição no campeonato. Ele que era líder foi ultrapassado pelo Arthur Leclerc, agora retomou essa briga, está muito bonito. O Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc, e eles dois, o Arthur e o Gianluca, são pilotos da academia da Ferrari, né? Estão disputando esse título. O Arthur não foi bem nessa etapa, teve um terceiro, um sexto e um abandono. Foram 2 vitórias do Patrick Pasma e uma do Oliver Rasmussen. E o importante para a gente é que o Gianluca agora tem 273 pontos, retomando essa liderança com 11 pontos de vantagem para o Arthur Leclerc, que tem 262. O Rasmussen é o terceiro colocado com 227. Felipe, momento importante para o Gianluca retomar essa liderança do campeonato. É porque quebra também aquele momento, né? Aquela boa fase que o Arthur Leclerc vinha tendo, que dominou em Mugello com as 3 vitórias nas 3 corridas realizadas, e agora o Petekoff deu a virada, né? Tá na liderança, 11 pontos. Não é uma grande diferença, mas é uma gordurinha assim, com um campeonato tão parelho quanto está sendo a Fórmula Regional, que pode fazer a diferença lá na frente, né? E é muito bom também ver o Petekoff tendo bons resultados, porque nesse fim de semana ele não conseguiu ser tão constante quanto vinha sendo, e mesmo assim ele salvou uma boa pontuação. Tão boa que é o novo líder, né? Ele, de fato, ele marcou a pole position para uma das etapas, ele acabou punido, aí terminou a corrida em segundo, que foi um bom resultado, né? Minimizando o prejuízo importante que foi na frente do Leclerc, e depois ele e o irmão do Charles Leclerc tiveram um toque em uma das provas. O brasileiro não teve punição, não teve nada disso, ele terminou em sexto e ainda ampliou um pouquinho mais a diferença, né? E é o que a gente espera ver nessas últimas 9 corridas do ano, que ele consiga sempre andar entre primeiro e segundo, de preferência em primeiro, né? Para não ter problemas na hora de garantir o título. Agora vai valer muito a constância, vai ser aquela coisa de você fazer a marcação homem a homem, né? Valer, óbvio, né? Vitória vale vitória, mas quando você não consegue vencer, o que você consegue fazer? Onde está o seu principal adversário? Isso é muito importante nessa fase do campeonato. O fim de semana de corrida lá em Monza ainda teve Fórmula 4 italiana, e a gente teve a participação do Gabriel Bortoleto, uma bela participação, foi uma boa rodada para ele, também com 2 pódios, um segundo e um terceiro, além do abandono, mas foi assim, foi um segundo e um terceiro com grandes recuperações. Numa das corridas ele largou de 16º e foi segundo, na outra ele largou de 22º e foi terceiro, então mostra também que o Bortoleto está crescendo demais nessa fase da Fórmula 4. Só para passar os vencedores aqui, o Francesco Pizzi ganhou as 2 primeiras corridas e o Pietro Del Guanti foi melhor na terceira. Depois dessa etapa de Monza, o Gabriele Mini, que é o líder do campeonato, tem 215 pontos, o Pizzi é o segundo com 179, o Andrea Rosso é o terceiro com 139 e o Gabriel Bortoleto está subindo na classificação, ele é o quarto com 125. Léo, essa evolução do Gabriel é clara, a gente na etapa anterior, a gente comentou bastante aqui sobre a vitória dele, né? Ele teve os pódios e tal, e agora de novo fazendo essas recuperações, isso também é bom para ele aparecer, né? Não só na questão do resultado em si.
Sim, Grum, é importante para ele aparecer, como a gente sempre bate na tecla, né? Ainda mais no caso do Gabriel, que é o primeiro ano dele no automobilismo. É importante ele conseguir lutar por vitórias, estar na frente, mas mais do que isso, mostrar um bom trabalho. E é o que ele vem mostrando. Ele teve um começo de temporada um pouco mais discreto, mas já desde a última etapa, desde a etapa anterior a essa de Monza, ele conseguiu vitórias, conseguiu pódios, vem encaixando boas corridas, fez 2 ótimas corridas de recuperação nesse final de semana, e isso vem refletindo na tabela do campeonato. Ele já é o 4º colocado, já se aproxima bastante do terceiro, né? São só 14 pontos, o campeonato lá também é disputado em rodadas triplas, né? Então ele tem uma chance boa de terminar o campeonato entre os 3 primeiros. Brigar pelo título é um pouco mais difícil, o Gabriel Mini está bastante na frente já em relação a ele, mas é como eu comecei o meu comentário, mais do que brigar por título e vitória é mostrar um bom desempenho, mostrar um bom trabalho. Conseguindo isso, ele vai chamar a atenção de equipes de categorias acima, de repente até academias de equipes ligadas a equipes de Fórmula 1. Então é importante para ele continuar com essa pegada, né, manter bons resultados, se manter longe de confusão, talvez melhorar um pouquinho as classificações, né, para não correr o risco de repente, tendo que se recuperar nas corridas, sofrer algum acidente e isso prejudicá-lo na pontuação do campeonato. Mas ele está num bom caminho, conseguiu aí se encontrar nas últimas 2 etapas, e agora a tendência é que ele consiga manter esse ritmo. Fazer essas recuperações é bonito, né? A gente vê, largou em 22º, chegou no pódio, é legal. Mas largar ali em 2º, 3º e ganhar a corrida também é legal, né? Vamos combinar que... Melhor ser seguro, né? É mais seguro até, exatamente. Então a gente não vai achar ruim se ele largar lá também na frente, não tem problema nenhum, viu, Gabriel? Pode largar na frente, ganhar a corrida, a gente também vai ficar super feliz, vai vibrar do mesmo jeito. Passando aqui o campeonato, só para a gente passar as datas, a próxima etapa da Fórmula Regional Europeia vai ser nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro em Barcelona, na Espanha. Já a Fórmula 4 italiana vai ser disputada nos dias 20, 21 e 22 de novembro em Imola, na Itália. Bom, e a gente já passou aí pelos 3 continentes, começou pela Ásia, foi para a América do Norte, foi para a Europa, então está na hora da gente girar, vamos girar mais ainda. Nosso giro da semana, simbora! O nosso giro começa na França, porque a gente tem 2 representantes brasileiras no projeto Girls on Track. Pois é, né? Você pensa que só tem homens se destacando pelo mundo, as meninas estão demais também. A Júlia Ayubi e a Antonella Bassani estão na 3ª fase do FIA Girls on Track, um programa da Federação Internacional de Automobilismo que vai pegar uma dessas pilotas para transformar em integrante da academia da Ferrari. Então o negócio começou a fase de inscrições com 70 inscritas, foi para 20, depois foi para 12 meninas, agora está em 8 meninas, e elas estão nessa fase das 8 meninas, que é a 3ª fase, que está marcada para os dias 2, 3 e 4 de novembro, em Paul Ricard também. Elas vão pilotar os carros de Fórmula 4, até agora as atividades foram no kart, foram também atividades psicofísicas, de avaliações das mais diversas, e similar ao que foi feito lá também na W Series, né, que as pilotas puderam participar de várias atividades. Então elas fizeram essas 2 primeiras fases e agora estão na 3ª fase e vão experimentar o carro de Fórmula 4, e 4 delas vão avançar para uma avaliação aí já com o pessoal da Ferrari. Então vamos ficar de olho, boa sorte para as 2, estamos na torcida pela Antonella e pela Juju Ayubi, que estão nos representando lá no FIA Girls on Track. Ainda na Europa, a gente sai da França e vai para a Bélgica, porque a gente vai ter nesse fim de semana 24 horas de Spa, e a gente tem bastante brasileiro para você torcer. A corrida vai ser válida pelo GT World Challenge, 24 horas de Spa-Francorchamps, uma prova que dispensa apresentações, é para quem gosta de endurance, é uma das mais clássicas, está aí ao lado de Nürburgring, Le Mans, Daytona, como uma das grandes provas do endurance mundial, e nada menos que 5 brasileiros estão inscritos para essa corrida. O Augusto Farfus vai continuar essa maratona dele com a BMW, essa maratona que a gente comentou que o cara mal para em casa, né? E vai ter também o Daniel Serra e o Marcos Gomes, ambos correndo de Ferrari. Saíram aqui do Brasil, da etapa do Velocitar da Stock Car, já direto para o aeroporto. Vai ter o Felipe Fraga correndo de Mercedes e o Rodrigo Batista correndo de Bentley. A gente vai falar bastante dessa corrida no próximo episódio, no episódio número 25 do Mundo Afora. A gente vai
fazer um raio-x da participação dos brasileiros nas 24 horas de Spa. Falando em endurance também, aproveitando o gancho aqui, a gente dá um pulinho na Austrália para falar que as 12 horas de Bathurst de 2021 não vão acontecer. Pois é, corrida cancelada, né, uma das mais tradicionais provas do automobilismo australiano. A gente falou muito no começo do ano a respeito dela, porque a gente teve uma boa participação dos brasileiros, o Felipe Fraga, o João Paulo de Oliveira, mas a prova do ano que vem foi cancelada, estava marcada para o dia 7 de fevereiro, só que o país ainda está vivendo muitas dificuldades de logística provocados pela pandemia, porque uma coisa é você reabrir aos poucos na Europa, você tem trajetos de trem, de carro, mas a Austrália é a Austrália, né, gente? Não dá para a gente ignorar essa questão geográfica também, então tá um pouco mais complicado. Então a prova foi cancelada, a gente ainda vai ver aí um rearranjo no calendário, muito provavelmente categorias locais como a Supercars devem pegar essa data, mas enfim, uma pena porque é uma grande categoria, uma grande pista, uma pista de Monte Panorama, a gente gosta muito de ver corrida lá, não vai rolar em 2021. A gente volta para a Europa para falar a respeito da participação dos brasileiros no Mundial de Superbike. O Eric Granado estreou marcando pontos lá em Portugal, no Estoril, foi a etapa final do Mundial de Superbike, e o Eric estreou na categoria com uma Honda de uma equipe satélite, então uma equipe que não era tão competitiva quanto as equipes de ponta, marcou um pontinho lá com o 15º lugar na primeira das 2 corridas do fim de semana, e se adaptou bastante ao equipamento, gostou bastante, saiu empolgado e colocou no Instagram dele: fiquem ligados que vem novidade boa por aí. Então a gente de repente pode aguardar algum movimento do Eric nesse sentido. O título ficou com o Jonathan Rea pela 6ª vez seguida. O homem é impossível lá no Mundial de Superbike. E a gente tem uma molecada que corre nas divisões de acesso lá do Mundial de Superbike, na classe Super Sport 300. A gente tem alguns brasileiros e um deles, o Meikon Kawakami, teve um 5º lugar como o melhor resultado dele nesse fim de semana, né? O Tom Kawakami, irmão dele, foi 10º, e o Philippe Macan acabou não se classificando no final das 2 corridas, acabou não terminando as 2 corridas. O título ficou com o Jeffrey Bruce e o Meikon foi o 12º. O Tom acabou a temporada em 17º e o Felipe foi 29º. Brasileiros que estão se adaptando aí nessa caminhada rumo ao Mundial de Superbike. São 3 categorias, como se fosse Moto 3, Moto 2 e MotoGP. Então eles estão na categoria de entrada, que seria o equivalente para o Mundial, a categoria Moto 3. Então vamos viajar de novo para a gente voltar para a América do Sul, porque é hora da gente falar sobre essa maratona de Rubens Barrichello entre Brasil e Argentina, vários finais de semana consecutivos. Eu já contei, amigos, se eu não estou enganado, já contei 8. Eu acho que esse vai ser o 9º seguido, porque ele vai voltar a correr na Super TC 2000 no próximo fim de semana lá na Argentina. A gente falou da maratona do Augusto Farfus, mas o Rubinho também tá que tá, né? Pelo menos é Brasil e Argentina, não tem que ficar cruzando o continente, né? A corrida vai ser em Córdoba, lá na Argentina, e eu conversei com o Barrichello e com o Matias Rossi, companheiro dele aqui na Stock Car e lá na Super TC 2000, sobre essa maratona de corridas dos dois, porque inclusive o Rubinho ganhou a corrida lá na Top Race, que é uma 3ª categoria que os dois correm também. Então vamos ouvir Rubens Barrichello e Matias Rossi. Rubens, essa maratona de corridas aí em vários finais de semana seguidos e carros diferentes com a Toyota. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanto prazer de sair de um carro para outro e me pegar rindo dentro do capacete com a imagem de falar: nossa, que jovem, que situação, nossa, esse aqui tem potência, o outro tem tração, o outro sai de frente. Então é uma coisa muito legal. Eu sempre quis isso, correr tudo que eu podia, logicamente sem interferir em nenhum dos meus campeonatos. Então as primeiras provas foram super de adaptação nesse Super TC 2000. É um carro de tração dianteira com 400 cavalos e o carro é muito traseiro. Nós identificamos um problema também no carro nos testes de Córdoba, que foi ótimo para a gente de repente dar um salto de qualidade. Vamos ver. Nós conversamos antes da Top Race a respeito da maratona de corridas do Rubens e ele ganhou a prova da Top Race. O que vocês têm conversado? Você tem sido bom professor para o Rubens. Estoy contento también porque tratamos de brindarle a Rubens en todo momento lo mejor que tenemos, ¿no? Sabemos la calidad de piloto que es él y el carro de Top Race tiene características similares a un carro de Stock Car. Entonces sabíamos que si el carro estaba bien, Rubens iba a entrar en feeling rápido y bueno, tuvo un debut perfecto, ¿no? Con pole position y triunfo.
Así que estamos contentos de que él también disfrute de correr en Argentina y que tenga los resultados que él merece. Bem bacana ouvir essa dupla, muito amigos também, é legal a gente falar disso, né? Rubens Barrichello e Matias Rossi, companheiros de equipe dentro da Full Time, a gente que olha lá o pessoal, a gente trabalhando dentro da Stock Car, vê esses dois caras trocando ideia, trocando informação, felizes um com o outro. Quando o Matias subiu ao pódio no domingo, o Rubinho estava muito feliz com isso. Ele falou, hoje eu consegui, o máximo que eu consegui foi o meu resultado aqui, que eu não consegui ir ao pódio, mas é muito legal ver que esse cara é muito merecedor, sabe? Ele falou isso à minha frente ali, isso é uma coisa bacana da gente ver, os dois estão se ensinando realmente, pegando as manhas do automobilismo brasileiro, do automobilismo argentino. Léo, obviamente que o Rubinho é um cara super capacitado, é um cara que obteria sucesso, né? Mas essa maratona que os dois estão passando, né? Tanto o Matias quanto o Rubinho, tem que suar, hein? Rapaz, até num dos episódios passados aqui do podcast, você brincou com a gente, né? Tá com físico para aguentar o ritmo do Farfus e tal, né? Eu comentei que não. O Rubinho tem 48 anos, rapaz. Ele tá nessa pegada de correr fim de semana sim, fim de semana também. E sai do carro inteirão, né? Sai do carro inteirão. Sai do carro inteiro, rapaz. A gente vê piloto botando saco de gelo. Tô falando assim, dando exemplo, por exemplo, do Gabriel Casagrande, eu vi não só ele, mas outros pilotos, a gente viu botando saco de gelo na nuca, sentando ali do lado do pódio esgotado. O Rubinho sai todo pimpão do carro, bicho. Né, ele sai inteiro, dá a impressão que se avisassem pra ele, tem corrida daqui meia hora, ele corre, né, tranquilo. Primeiro, é incrível ver a vontade que ele tem, né, é só acompanhar a carreira do Rubinho que a gente sabe, né, percebe o quanto que ele ama esse esporte, mas é incrível ver a capacidade de adaptação que ele tem com os carros, né, porque são carros totalmente diferentes. O carro da Super TC 2000 é muito diferente do carro da Stock, que é muito diferente do da Top Race, onde ele ganhou, né, há 2 semanas, que é muito diferente do UTV, que ele vai pilotar no Rally dos Sertões também, agora em novembro, né? Então é incrível ver isso, mas também é incrível ver a humildade que ele tem para poder aprender. Você falou do convívio de boxe com o Matias Rossi, né? E um ensina muito o outro o tempo inteiro. Eu tenho certeza que o Rossi lá na Argentina passa muita dica pro Barrichello sobre os carros da TC, da Top Race, e a humildade dele em aceitar isso, né? O Rubinho, poxa, é um piloto de Fórmula 1. Como a gente já disse, seria muito fácil para ele ficar relegado a uma categoria só, ou então pegar as coisas dele e não correr mais, só, né, cuidar da carreira dos filhos e tal, mas não, ele continua em atividade, continua aprendendo principalmente a pilotar os mais diversos carros, né, Bruno? O que é maravilhoso, né? Pra gente que gosta de corrida, que gosta de ver um piloto tão capaz quanto ele andando, é maravilhoso, porque a gente tem mais oportunidades de ver o Rubinho em ação, né? E andando na frente, né, Bruno? O detalhe é esse. E andando na frente, pois é. Aliás, o Felipe, o quão positivo pode ser para um piloto andar com tantos carros diferentes em tão pouco tempo, né? Nessa questão de se adaptar rápido, né? Para ele poder andar na frente, para ele se manter competitivo. Salário. Ele corre por 3 equipes diferentes, então ele ganha 3 vezes mais, é isso, né? Bom, é uma boa explicação também. Eu não tinha pensado por esse lado também, né? Não é só isso, não. Claro que a gente vai falar de experiência no carro do caso do Barrichello. Não dá pra falar que cada minuto que ele vai entrar no carro ele tá aprendendo um pouquinho mais, porque ele é um piloto que já aprendeu muita coisa, né? Não é exatamente alguém que tá tendo essa primeira oportunidade de acumular quilometragem para se desenvolver na carreira, mas ajuda, né? Sempre quando um piloto entra no carro ele tem alguma coisa que ele começa a testar, você vê uma coisa, você vê como o pneu se comporta, você revê a passagem dos dados do carro, você altera uma coisa na pilotagem em si, então sempre vai ajudando, e a tendência é claro que os resultados vão vindo, né? Mas no caso do Barrichello também tem, acho que, uma questão de ver como ele se sai fora da zona de conforto dele, digamos. Desde quando ele se mudou para Stock Car, ele foi um piloto que andou na frente o tempo inteiro, né? Foi campeão, já lutou pelo título frequentemente, e agora ele vai para a Argentina, onde tem uma outra cultura automobilística, né? Você tem outros pilotos competindo, equipamento. Esse ano se aproximou um pouquinho mais, né, do que o da Stock Car, mas também é diferente. Então, aí tem a questão de se testar, né? Ver quanto que ele tem que estar competitivo. E pelo que ele tem mostrado na Argentina, naquela pequena passagem, né, pela Austrália no ano passado, ele tá muito bem, né? Andando na frente sempre.
Andando na frente sempre. Ele e o Matias. O Matias já largou na primeira fila aqui em Interlagos, na Stock, e agora fez um pódio lá no Velocitar, também está andando muito bem. O Rubinho chegou lá na Top Race, fez pole position e ganhou. Então eles estão se adaptando, é muito bacana, são pilotos muito capazes, são pilotos muito competentes e, como você disse, né, com vontade de andar. Isso é muito bacana também. Amigos, chegamos ao final de mais uma edição, quase ao final, né? Porque antes eu quero saber de vocês aí como é que a gente se encontra nas redes sociais pra gente trocar uma ideia com a galera que tá ouvindo a gente. Ah, sim, Bruno. No meu caso, se, né, quem for no Facebook, no Twitter ou no Instagram, só procurar por Leonardo Marçom lá, que a gente tá falando bastante de corridas, falando bastante de tudo que rola, não só no automobilismo, mas no mundo do esporte em si, e falando dos mimos que até agora não chegaram, né? A gente tá querendo mostrar esses mimos, mas precisamos que vocês nos mandem. Mas brincadeiras à parte, só me procurar lá por Leonardo Marçom nas 3 redes e acompanhar o meu trabalho tanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da Racing, Bruno. Beleza. E você, Felipe, como é que a gente troca uma ideia? Assim como o Léo, só me procurar nas redes sociais, né? Tanto pelo Twitter quanto no Instagram, é o Felipe Giacomelli, ou acessar o meu site, né? felipegiacomelli.com, o World of Motorsport. E no World of Motorsport, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Eu publico toda quinta-feira a agenda da velocidade, que tem os horários, os resultados e onde assistir as principais corridas do automobilismo mundial no fim de semana. É só você checar na agenda, ver quais serão as próximas corridas. Se você perder alguma delas, volta na agenda que tem os resultados lá também. É isso aí. E eu tô no ar pelo YouTube, no youtube.com/Fórmula Grum, nosso canal lá, falando bastante de bastidores do automobilismo, falando dos brasileiros mundo afora. Também tem o Giro Mundo Afora. Resumindo um pouquinho, esse nosso bate-papo aqui de 45 minutos, a gente resume lá em uns 10 minutos dentro do Giro Mundo Afora no canal Fórmula Grum, e também estou aí em outras plataformas. A gente conversa muito pelo Twitter, a gente conversa muito pelo Instagram, procura a gente lá como Fórmula Grum, para a gente trocar uma ideia também sobre os brasileiros que competem mundo afora. E agradeço aos meus amigos aqui, Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli, e chamo você a acompanhar os outros podcasts do feed do F1 Mania. Tem o Fugaz com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima a respeito de moto velocidade, o mundo da MotoGP, que está sensacional. E de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem o F1 Mania em ponto, com as notícias, o dia a dia das notícias da Fórmula 1 e de outras categorias. Então assine o feed e fique ligado aí nas nossas redes sociais durante o fim de semana para a gente trocar ideia e você saber tudo que rola com os brasileiros que estão competindo mundo afora. Semana que vem nos encontramos com mais um episódio. Forte abraço e até a próxima!